Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículos 31 a 37. Dando continuidade à nossa jornada, através do relato de Marcos sobre Jesus Cristo. Marcos 7, versículos de número 31 a 37. A palavra de Deus diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem, então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Espírito, nos conduza a toda a verdade. A Tua palavra é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Então que o Senhor nos lidere, que o Senhor ministre em nossas vidas, em nossos corações, que o Senhor possa nos levar ao pleno conhecimento daquilo que o Senhor deseja comunicar às nossas vidas, aos nossos corações, às nossas mentes. Usa a Tua palavra para transformar-nos uma vez mais e um pouco mais essa noite. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar o título dessa mensagem essa noite de O Milagre da Compaixão. É isso que eu quero que você tenha em mente. O milagre da compaixão. Porque mais uma vez nós veremos o coração compassivo de Jesus Cristo em vários aspectos. Já no versículo 31, a palavra diz: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Se você tem estudado o Evangelho de Marcos conosco já há algum tempo, você vai se lembrar que não é a primeira vez que Jesus vem a essa região, a Decápolis. Decápolis não é uma cidade, não é o nome de uma cidade. Decápolis nada mais é uma expressão para falar de uma região composta por 10 cidades, então 10 polis, Decápolis, né? Então é para essa região ali perto do mar da Galileia, esse conglomerado de cidades que Jesus vai, ou na verdade Jesus volta, porque como eu disse, não é a primeira vez que ele passa por ali. É exatamente nessa região que você vai se lembrar lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, em que Jesus liberta aquele homem conhecido por endemoniado gadareno. É nessa mesma região em que Jesus é expulso dos moradores dali, porque eles preferiram os porcos, eles preferiram os seus recursos do que a presença de Jesus Cristo. Você se lembra que ao libertar aquele homem, as legiões de demônios pediram para que adentrassem então a manada de porcos, 2.000 porcos. Certamente aquilo era fonte de renda, fonte de sustento para aquele pessoal, aquela região. A legião de demônios entra nos porcos e pula de um precipício, matando todos os porcos. E tendo conhecimento daquela realidade, ao invés de ficarem felizes pela libertação daquele homem, aquela região fica entristecida porque Jesus chegou e isso afetou a economia deles. Então eles falam: Jesus, por favor, vá embora, por favor, nós não precisamos do Senhor aqui, por favor, vá para outro lugar. Mesmo assim, Jesus volta. E eu creio que já no início, apenas nessa expressão do retorno de Jesus, nós vemos a demonstração, a primeira demonstração nesse texto, da compaixão de Jesus. Não muito diferente do que nossas próprias vidas, porque imagine você se nós só tivéssemos uma chance com Jesus. Já parou para pensar, não? Então Deus vem até você, Ele se revela através da sua palavra, Ele usa a vida de alguém para ministrar a você, para levar o Evangelho uma vez, e você não entende, você não aceita, você não compreende, você não entrega a tua vida. Imagina que desastre. Talvez o fato de alguns de vocês estarem aqui é o testemunho exatamente dessa graça arrebatadora e persistente de Deus.
Porque você não ouviu da primeira ou da segunda, ou talvez não ouviu da 10ª vez. Talvez você é o testemunho vivo de alguém que ouviu o Evangelho por anos, até que primeiramente pudesse se render verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Então, glórias a Deus, porque Ele é um Deus de segundas, terceiras e tantas chances quanto forem necessárias. Jesus volta ali, e ali, versículo 32, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Parece um pouco óbvio, mas Marcos faz questão de trazer essa expressão que é um surdo mudo, suplicando que lhe impusesse as mãos. Ainda no Evangelho de Marcos, eu não sei se você lembra, lá de Marcos capítulo 2, quando 4 amigos chegam carregando até Jesus um 5º amigo, um amigo que ele possui uma deficiência, ele possui uma debilidade, ele não é capaz de andar. Então esses 4 amigos levam esse amigo aqui com essa deficiência, eles enfrentam obstáculos, você se lembra disso? Eles chegam ali naquela casa onde Jesus está, e a casa está rodeada, e dentro da casa também tem muita gente, eles não conseguem passar, mas eles pensam, nós precisamos levar nosso amigo até Jesus, porque Jesus será a resposta definitiva para ele. Então eles passam pelo meio da multidão, eles sobem até o telhado da casa, tiram a cobertura da casa e descem aquele homem por uma maca. Tal era a fé desses homens, porque eles realmente, repito, entendiam que Jesus poderia ser e era de fato a resposta definitiva para aquele amigo. Não apenas para uma cura física a qual eles buscavam, mas certamente uma cura espiritual. Porque Jesus olha para aquele homem e fala, meu filho, seus pecados estão perdoados. Você sabe que naquela época e naquela cultura, qualquer debilidade física, qualquer doença, qualquer deficiência, era tida pelos religiosos como uma manifestação da ira de Deus. Então, de repente, aquele homem que foi levado até Jesus, ele pensava, o que eu fiz para Deus? O que eu fiz para merecer isso? Ou será, pior ainda, que meus pais pecaram e eu estou carregando sobre mim a culpa daquilo que meus pais fizeram? Era uma questão cultural também. Não que isso refletisse a verdade da palavra de Deus de modo algum. Aliás, essa teologia perdura até hoje, a qual deram o nome de uma teologia de maldição hereditária. Deixa eu te falar uma coisa, isso não existe. Isso não existe. Cada um é responsável pelos seus atos. Deus jamais julgará o filho pelos pecados dos pais e assim por diante. Isso não tem respaldo bíblico. Mas os judeus, de certa forma, criam nessa realidade. Só que aí nós voltamos para esse homem, essa situação aqui, onde outras pessoas, tal como aqueles amigos de Marcos 2, estão levando até Jesus, agora alguém que não ouve e, por consequência, alguém que não fala. Isso significa, meus irmãos, que eles estão levando a Jesus alguém que não tem qualquer possibilidade, é meio óbvio, mas faz sentido nós repetirmos isso. Eles estão levando alguém para Jesus que não tem qualquer possibilidade de ouvir a boa notícia do Evangelho. Porque o que Jesus fazia? Pregava as boas novas do reino de Deus, chamava as pessoas ao arrependimento. Jesus proclamava a mensagem, não era isso? Só que agora eles estão levando um rapaz surdo. O que ele vai ouvir? Ele não tem nada para ouvir. Ele não pode converter-se, para usar uma expressão que nós utilizamos, ele não pode converter-se pela pregação. Ele não pode ter a sua fé fortalecida pelo ouvir, como Paulo haveria de dizer. Não é isso que ele vai dizer lá aos Romanos, lá na frente? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não, esse cara é surdo. Ele não consegue ouvir absolutamente nada. Então, racionalmente falando, esse homem não teria como ser ministrado por Jesus. Eles estão levando até Jesus alguém que possivelmente não possui qualquer noção de quem Jesus é. Ele não conhece Jesus, e seja literal ou simbolicamente, ele nunca havia ouvido falar de Jesus. E eu creio que isso traz algumas aplicações para as nossas vidas, porque não é muito diferente conosco, se você parar para pensar. Porque às vezes nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós lidamos com pessoas que parecem ter seus ouvidos fechados para o Evangelho. Não é essa a impressão que nós temos às vezes? Cegos, surdos,
Aliás, quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz que o Deus dessa era, fazendo referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não pudessem ver a luz do Evangelho, a glória do Evangelho, que é o próprio Cristo. Então, nós falamos, nós levamos a mensagem e parece não haver nenhuma compreensão de Deus. Mas esse texto nos ensina algo, e começa a nos ensinar algo, que ao invés de nós racionalizarmos essa questão, cabe a nós, simplesmente, independente de qualquer realidade, tentar levar essas pessoas para mais perto de Jesus. Essa é a nossa função. Não é nossa obrigação e não é nossa função, não é nosso cargo, não é nosso ofício fazer com que eles ouçam, não é nosso ofício fazer com que eles creiam, não é nosso ofício transformar corações, abrir ouvidos, tirar a escama dos olhos. Nós não temos essa capacidade. Mas o que é que cabe a nós, tal como esses homens? É simplesmente levar as nossas pessoas, nossos entes queridos, aqueles que estão ao nosso redor, levar essas pessoas até Jesus. E às vezes nós dizemos assim, nossa, mas aquele ali só um milagre, né? Ou aquela ali, não adianta nem falar, não adianta nem perder tempo, só um milagre maravilhoso, porque Jesus é especialista nisso. Se você precisa de um milagre, então um cara bom para você levar uma pessoa é Jesus, porque milagre é o que ele faz. De repente você é um milagre. Aliás, certamente você é um milagre. Certamente todos nós somos um milagre, porque nós éramos surdos para aquilo que Deus tinha a dizer, nós éramos cegos para aquilo que Deus tinha a revelar, mas ainda assim a graça nos alcançou. É por isso que Jesus é a pessoa certa. Sabe quando nós falhamos? Quando nós não levamos pessoas até Jesus, nós levamos pessoas até uma religião. Sabe quando nós falhamos? Quando nós pensamos que um código de conduta moral vai ser a salvação para aquele sujeito. Nós falhamos quando nós pensamos que se trouxermos ele para um convívio um pouco diferente e colocarmos sobre ele determinados ritos e regras, agora ele vai ser um cara bom. Isso é recondicionamento de conduta, não é transformação, porque transformação só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então nós não levamos para uma religião, nós não levamos para um conceito, nós não levamos para um recondicionamento de postura, nós levamos para Jesus, simplesmente Jesus. É por isso que o lema da nossa igreja, uma frase que tem permeado o nosso coração, é conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. O que nós queremos pregar? Nós não queremos pregar Calvary Campo. Nós queremos pregar Jesus. Nós não queremos dizer que o cara, se ele vier para Calvary Campo, ele vai ser salvo. Não, pode ser. Mas pode ser que não. Porque não é a Calvary Campo, não é a igreja A, não é a igreja B, é Jesus Cristo. Sim, essa comunidade de fé, ela tem o seu valor e um enorme valor, como todas as comunidades de fé. Porque de repente aqui, o sujeito vai ouvir a palavra de Deus e aqui tem um encontro com Jesus. Então isso é válido. Mas somente Jesus, Ele é a resposta para todos nós, para aqueles que o buscam. E por que eles levam esse homem até Jesus mesmo contra todas as possibilidades? Eu tenho algumas suspeitas. Primeiro, é porque certamente eles já conheciam Jesus. Eles não andam com Jesus, porque Jesus está andando por vários lugares, eles estão aqui na região de Decápolis, mas eles conhecem a Jesus mesmo de ouvir falar. Eles sabem quem Ele é. Eles sabem o que Ele já fez. E, portanto, eles sabem do que Ele é capaz de fazer. Lembre-se que quando Jesus partiu dessa região, Ele foi embora, mas Ele deixou um missionário ali. Vocês se lembram? Quem que é o missionário? É o cara que era endemoniado até um dia antes. É o cara que estava ali preso por correntes, morava em sepulcros e gritava. É esse cara. Aliás, eu acho que a gente precisa, às vezes, de testemunhos. Claro, cada história é uma história, e cada testemunho é um testemunho, e aquilo que Deus fez na tua vida é o mais poderoso e precioso que pode haver, mas é interessante quando Jesus pega pessoas numa condição terrível e transforma radicalmente a vida dessas pessoas, e elas têm a consciência de onde foram tiradas. Portanto, o testemunho delas são radical por Jesus Cristo também. Ou são radicais, perdão.
Elas sabem de onde vieram. E esse homem vivencia essa realidade. Jesus deixa ele ali, porque em Marcos 5, versículos 18 a 20, diz que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então a primeira razão pelo qual esses homens levam seu amigo até Jesus, primeiro porque eles o conheciam. Segundo, por consequência de conhecê-lo, eles sabiam do que Jesus era capaz. O que Deus quer de nós, meus irmãos, não é diferente. Porque quem conhece Jesus sabe o que Ele é capaz de fazer. A minha oração é que esse conhecimento de Jesus Cristo gere em nós ousadia. De verdade. Sabe, eu tenho pensado tanto sobre isso, eu tenho compartilhado com alguns irmãos sobre isso, que o conhecimento de Jesus, o fato de caminharmos com Jesus, pelo Espírito Santo, deve gerar em nós uma ousadia. Porque às vezes, e eu acho que cada vez mais, para ser sincero com você, os cristãos vivem um cristianismo muito politicamente correto, está entendendo? Não vou entrar em outros méritos, mas assim, o mundo está cada vez mais chato. Eu não sei qual é a tua impressão. A minha é que o mundo está cada vez mais chato. Tudo em nome do politicamente correto. Tudo em nome de não ser ofensivo. Tudo em nome de, o que vão pensar? Que mundo chato que a gente está vivendo. Sabe, até, sei lá, tudo tem limite, mas as brincadeiras, as piadas, um humor sadio, tudo é ofensivo. Você tem que pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de falar alguma coisa, isso é muito chato. E eu acho que a gente absorve isso para a nossa realidade de caminhada cristã também. Talvez nós não falamos de Jesus porque nós pensamos, o que Ele vai pensar de mim? Se eu falar de Jesus para ele e para ela, o que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que eu sou o quê? Ela vai pensar que eu frequento aonde? Isso aqui é uma afirmação nem um pouco politicamente correta. Romanos 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, Paulo diria. Eu não me envergonho de Jesus. E eu não consigo imaginar o Paulo agindo da seguinte forma, chegando em uma cidade, ele era um pregador itinerante, ele plantava igreja. Eu não consigo imaginar ele chegando no centro da cidade e pensando, será que eu falo aqui? Não sei, eu acho que essa cidade aqui, de repente, eles podem ficar ofendidos. O Paulo chegava, onde quer que fosse, ele falava, ei, vocês estão perdidos. Sabe por que vocês estão vivendo do jeito que vocês estão vivendo? Sabe por que vocês estão batendo a cabeça do jeito que vocês estão batendo a cabeça? Sabe por que vocês vivem nessa angústia terrível e perene? Porque vocês estão como ovelhas sem pastor. O supremo pastor é Jesus Cristo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não me envergonho da boa notícia de Jesus Cristo, porque ela em si mesma tem poder para a salvação. Não sou eu que tenho poder. Não sou eu que tenho poder para convencer ninguém, não é você. Não é o que nós vamos falar, não é como nós vamos falar, não é se nós somos eloquentes, se nós não somos eloquentes. Nós temos um tesouro e nós não podemos duvidar do seu valor. O que nós fazemos com esse tesouro, aliás, de uma fonte inesgotável, nós simplesmente compartilhamos e cremos que o valor dele é suficiente em si mesmo. Nós não defendemos o Evangelho, nós não defendemos Deus, nós não defendemos Jesus, nós não defendemos e nem precisaríamos, nem defender a igreja. Nós vemos tantos escândalos em nome de Jesus Cristo. Agora deixa eu te falar uma coisa, esses escândalos em nome de Jesus Cristo não refletem o que é a igreja. Porque isso que estão fazendo com o nome de Jesus Cristo não é igreja. Não é igreja. Não são pastores, não é evangelho e não é igreja, é qualquer outra coisa. Então a igreja de Jesus Cristo vai continuar pura, vai continuar imaculada, porque foi Jesus Cristo que disse que vai buscá-la pura, imaculada e perfeita nos últimos dias. Então nem a igreja precisa defender.
Eu não me envergonho do Evangelho, é o que o Paulo diria. Esses homens conhecem Jesus e sabem do que Ele é capaz, e por isso esses homens, olha o que o texto diz, suplicam. Sabe o que é suplicar, gente? Vocês sabem o que é suplicar. Eles imploram. Eles imploram. E o que eles imploram? Que Jesus pudesse simplesmente impor as mãos sobre esse homem surdo e mudo. Então, por um lado, eu creio que tem um pouco aqui de uma ideia pré-concebida, alguma confusão desses homens. Porque em Marcos 1:31, Marcos 1:41, Marcos 5:41, Marcos 6, versículo 5, Jesus cura pessoas impondo as mãos. Então pode ser que eles tenham ouvido. Pode ser que eles tenham ouvido que quando Jesus está ministrando, Ele impõe as mãos e as pessoas são curadas. Ou seja, às vezes eles pensaram, bom, essa é a maneira, esse é o método, essa é a estratégia, é assim que Jesus cura as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. É possível ser salvo, é possível conhecer Jesus Cristo, é possível viver no Evangelho e ainda ter confusões acerca de Jesus. De repente você tem caminhado com Cristo, não sei, alguns meses, alguns anos, algumas décadas. Isso não quer dizer que você esteja liberto de confusões. Talvez você chegou aqui e você tem sido ministrado pela palavra de Deus, mas você ainda tem uma série de dúvidas. Ou você tem uma série de coisas que você carrega do passado. E às vezes nós misturamos as coisas. E às vezes a nossa fé, ela vem a partir de uma cultura, a partir de uma realidade, a partir de um histórico. A gente mistura tanta coisa, a gente já não sabe o que a Bíblia diz, o que não diz, o que nos ensinaram, o que a gente ouviu falar. Então a gente mistura cristianismo com espiritismo. Tem gente que mistura cristianismo com macumba, com tudo. Entendeu? O cara passa no meio do sal, o cara joga óleo de avião. É uma doideira esse negócio. É um sincretismo nesse caldeirão da fé, onde você vai misturando tudo e pede para dar certo. Então, de repente, esses caras eles estão pensando assim, em Jesus como uma questão metodológica. O que ele precisa é impor as mãos, e se ele impor as mãos, o nosso amigo vai ser curado. Por outro lado, a motivação deles é louvável. Porque eles estão implorando a Jesus por algo que não beneficiaria de modo algum a vida deles. Eles não estão orando, isso daqui é uma oração, Jesus impõe as mãos. Eles não estão orando para serem abençoados. Eles estão orando porque eles estão sendo movidos pela dor do outro. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que a dor do outro e pelo outro te levou a agir? Quando foi a última vez que a dor do outro te doeu? Você entende o que eu estou falando? Essa semana eu fui com uns amigos. O pessoal falou, Diego, você pode nos acompanhar? Nós vamos entregar aí uns donativos e tal. Eu falei, claro. E aí nós fomos em alguns lugares. Fomos inclusive no Caminho Melhor, nossa missão, nosso projeto lá no Tropical 2. E aí eu falei assim para o pessoal, falei, vem cá, vocês querem fazer uma entrega assim de donativo ao vivo? Não só, enfim, deixar numa instituição, mas entregar para alguém, para uma família? E eles falaram, queremos. Eu falei, então beleza, vamos subir 2 ruas aqui. E alguns de vocês que têm caminhado conosco há mais tempo, vocês se lembram de uma família, mais especificamente 5 crianças que perderam a sua mãe. E nós aceitamos o desafio de auxiliar essas crianças, porque a dor deles nos doeu. E aí nós fizemos um projeto de ampliação na casa deles, porque tinha algumas implicações relacionadas ao conselho tutelar, talvez aquelas crianças iam ser todas separadas, enfim. 5 crianças perderam a mãe, não tinham um pai com o convívio. E fazia algum tempo que eu não voltava a essa casa. E eu falei para esses meus amigos, irmãos, eu falei, vamos lá que tem uma casa para a gente visitar. E quando nós fizemos a reforma da casa, alguns de vocês participaram ativamente, nós deixamos aquela casa, assim como dizia-se antigamente, um brinco. Entendeu? Deixamos um brinco, a coisa mais linda.
Não porque para nós o valor estava na casa em si, mas porque deixar a casa um brinco era uma ministração para aquela família. Não só ampliamos, construímos quarto e quintal e portão e muro, né? Enfim, mas aquilo foi uma forma de ministrar aquela família numa necessidade real. E aí nós fomos lá. E a avó dos meninos, que agora é quem os cria, não estava lá. Falei com um deles, falei, e aí, como é que vocês estão? Ah, estamos bem. E vocês precisam de alguma coisa? Ele deu uma torcida assim, de nariz, deu uma risadinha. Falei, vocês estão com bastante comida aí? Ah, eles, não estamos não. Falei, então beleza, vocês estão precisando? Estamos. Falei, beleza. Falei, leite, tem leite? Não, acabou ontem. Opa, então é aqui mesmo. Descemos comida, caixa de leite, aquele negócio todo. E aí nós fomos entrar. Quando nós entramos, um dos rapazes que estava conosco, ele entrou, ele mudou o rosto na hora. Ele deixou já os donativos e saiu. Eu vi que ele ficou transtornado. Eu falei, e aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu não consegui ficar lá dentro. Falei, por quê? Ele falou, porque eu não sei como alguém consegue viver nessa realidade. Eu falei, é que você não viu antes. Tá bom ainda. Você não tem ideia de como é que estava antes. Ele falou, mas cara, tudo jogado, e comida, e prato, e mobília velha, e sujeira. Eu falei, então, é isso aí mesmo. Quando foi a última vez que você sofreu pelo outro? Quando foi a última vez que a dor do outro doeu em você e te levou a agir? É isso que esses caras estão fazendo aqui pelo seu amigo. Porque dor que não nos leva a ação é pena. E acho que não tem sentimento pior do que pena. Eu tenho pena, é um coitado. Compaixão é diferente. Aquilo me dói e eu falo, não é impossível que eu vou deixar de fazer alguma coisa. Aquilo me dói e, portanto, eu tenho que ser instrumento para a cura dessa pessoa, dessa família ou dessa comunidade. Isso me lembra da fala de Paulo lá em Colossenses 1, versículo 24. É um versículo um pouco estranho. Que ele diz assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e presta atenção nisso, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Num primeiro olhar, é como se Paulo estivesse falando, tem coisa ainda que faltou. Então Jesus sofreu, mas eu estou sofrendo um pouco mais por Jesus. Não, como assim? Não pode ser isso, porque quando Jesus brada na cruz, ele brada, está consumado, pago por completo, acabou, a obra redentora foi finalizada. Mas o que o Paulo está dizendo, meus irmãos, não é que Cristo não sofreu tudo o que havia de sofrer. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, nessa continuidade agora no corpo de Cristo sobre a terra, Paulo sofre pelo outro e Paulo sofre com o outro, porque o sofrimento do outro é uma aflição a Cristo. Porque desde Gênesis, o que o relato de Gênesis vai nos dizer? Façamos o homem à nossa imagem e a nossa o quê? Semelhança, é o que a Trindade diz, não é isso? Façamos porque a Trindade é envolvida, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso quer dizer que quando eu vejo alguém em um estado deplorável, em estado de miséria, seja ele física, material, emocional, afetiva, relacional, seja que miséria que esse sujeito esteja passando, eu estou vendo um filho de Deus. Ele pode até não saber que é filho de Deus, ele pode não ter conhecimento de Deus, mas ele é um filho de Deus, ele só não sabe. Porque ele, assim como eu, assim como cada ser humano na face da terra, foi criado à imagem de Deus. Então, quando eu olho para o meu próximo, não só para o meu irmão, quando eu olho para o meu próximo, eu tenho que ver nele a face de Deus. É a face de Deus ali. É por isso que no fim das coisas, no julgamento das nações, Evangelho de Mateus, Jesus ele vai olhar para muitos e vai dizer o seguinte, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive preso, você não foi me visitar. Eu tive nu, você não me vestiu. E eles vão dizer, quando que o senhor teve fome? Quando o senhor teve sede? Quando o senhor estava nu? Quando o senhor foi preso? Ele falou, tudo que vocês fizeram ou não fizeram a cada um dos meus pequeninos, fizeram ou não fizeram também a mim. Quem são os pequeninos de Jesus? São os crentes? São os evangélicos? Não, é todo ser humano na face da terra criado à imagem e semelhança da Trindade.
Todo. O Paulo sofria, porque a dor do outro era uma aflição em Cristo e nele. E eu só posso ir verdadeiramente ao auxílio do meu próximo se a dor dele me fizer sofrer. Caso contrário, é no máximo assistencialismo. No máximo, para alívio de consciência. Agora, quando a dor do outro me faz sofrer, isso é algo genuíno, gerado pelo próprio Deus. Versículo 33 diz que depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Estranhíssimo, né? Tenta imaginar a cena. Não quer dizer que Jesus cuspiu na língua do homem, pelo amor de Deus. Talvez Jesus cuspiu e tocou na língua, ou talvez Jesus cuspiu no dedo e tocou na língua. São essas duas possibilidades. De todo jeito é estranha. Antes ele toca, né? Ele faz assim no cara. Também é estranha. Só que se esses homens que levam esse sujeito até Jesus foram movidos por compaixão, Jesus também foi movido por compaixão. Sabe por quê? Ele tira esse homem do meio da agitação. Perceba o texto. Porque ele quer um tempo a sós com esse homem. Sendo surdo e sendo mudo, o que aconteceria com esse homem? Você sabe que quando você tem debilidade em uma função, em um dos sentidos, você aguça outros, não é isso? Geralmente é isso. Então, se o cara é surdo e se ele é mudo, certamente a percepção visual e sensorial dele é aguçadíssima. Então, o que Jesus faz? Tira esse cara do meio da multidão, como quem diz, agora somos só eu e você. Eu quero que você não tenha olhos para mais nada, somente eu e você. Jesus não quer nenhuma distração, Jesus não quer se distrair e Jesus não quer que esse homem distraia. Jesus quer ter olhos apenas para ele e quer que ele tenha olhos apenas para ele, Jesus. Sabe por quê? Porque mais do que levar a cura, Jesus quer se revelar a esse homem. E aí você se pergunta, se revelar como? Ele não ouve. Se revelar como? Não importa o que Jesus fale, ele não vai absorver. É por isso que, movido por compaixão, Jesus tem uma outra estratégia, por assim dizer. Jesus não está preocupado em gerar um espetáculo. Ele vai curar esse homem. Mas ele não está preocupado em gerar um espetáculo em meio à multidão, para que todos possam aclamá-lo. Nossa, que milagre. Jesus se preocupa com indivíduos. Esse lugar pode estar abarrotado de gente, mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Jesus é para você. Aquilo que Deus está falando através das Escrituras é para você, não é para o seu irmão, é para você e é para mim. E os planos que Deus tem é para você. Porque Deus se preocupa na pessoa de Jesus com indivíduos. E Jesus percebe, diferentemente de nós, que há uma maneira de se comunicar com esse homem. Porque você pensa, ele não ouve, ele não fala, então ele é incomunicável. Isso não é verdade. Imagine os sentimentos. Imagine os pensamentos. Imagine tudo que esse homem quer falar, mas ele não pode. Imagine as angústias, imagine as dúvidas. Ele nunca pôde questionar ninguém. Ele sofre literalmente calado, ele não tem com quem conversar, ele não pode se abrir com ninguém, ele não pode ouvir absolutamente nenhum consolo de ninguém. Isso não quer dizer que ele não tem a linguagem de comunicação. Não há o que ser dito e não há o que ser ouvido, mas ainda há o toque. Porque o homem não escuta e ele não fala, mas ele tem tato. Então Jesus toca ele. Pode parecer estranho, mas Jesus toca ele. E Jesus toca esse homem exatamente na sua maior área de angústia, na sua debilidade. E não é isso que Jesus faz conosco às vezes? Ele quer nos tocar exatamente onde a coisa é séria. Ele quer nos tocar exatamente onde há o problema. Então, não há audição, não há fala, mas há o toque. Há também paladar. Jesus toca na língua desse homem. E então Jesus se volta para os céus. Ele olha para os céus, versículo 34, e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Esse homem não tem audição, esse homem não tem fala, mas ele enxerga. Então Jesus olha para o alto. Para quê?
talvez para ensinar esse homem que a cura, o cuidado e o toque vem do alto. Que qualquer resposta para a vida dele teria que vir dos céus. E Jesus suspira. Um suspiro de alguém que não apenas está tomando uma atitude. Eu não sei se o suspiro de Jesus, muitos teólogos vão dizer que esse suspiro de Jesus é pelo sofrimento, é pela dor. Pode ser. Pode ser. E eu creio que isso tem um pouco de verdade. Mas quem sabe, esse suspiro de Jesus é um misto de sentimentos. Ele sofre a dor do outro. Ele suspira, talvez com dor, mas ele suspira, quem sabe, nesse momento, um suspiro de alívio. Porque essa dor estaria prestes a acabar. Ele suspira aliviado, porque ele, Jesus, sabe o que está prestes a acontecer. E ele fala, não ao homem, porque o homem não pode ouvir, mas ele fala como Criador dos céus e da terra, que exerce o seu poder sobre a criação. Ele fala como falou em Gênesis 1, que pelo poder da sua palavra todas as coisas vieram à existência. Ele fala como na Trindade, haja luz e houve luz. Ele fala como o relato de João capítulo 1, porque no princípio era a palavra estava com Deus, desde o princípio, e a palavra era Deus. E mais adiante em João capítulo 1 ainda diz, a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Então Jesus fala, e com isso, versículo 35, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Por um lado, parece uma grande brincadeira. Você consegue perceber, não? O cara é surdo e mudo. Ou seja, o que ele não podia fazer? Não podia ouvir e não podia falar. Jesus cura o cara começa a ouvir, o cara começa a falar. Qual é a primeira ordem que Jesus dá para ele? Fica quieto. Bico calado. Você já fez isso a vida toda, não é difícil. Jesus, que brincadeira é essa de mau gosto? Fica calado, não fala para ninguém. Eu creio que primeiro, Jesus ele fala isso porque ele não quer acelerar o processo. Jesus vai morrer na cruz, mas quanto mais pessoas ouvem e mais rápido que ele é o Messias, ou que ele está realizando essas coisas, os fariseus ficam nervosos, os saduceus, os mestres da lei começam a querer matá-lo. Você conhece a história. Então de repente Jesus fala, ei, tudo ao seu tempo, calma, eu estou preocupado com você, eu não estou preocupado em usar esse milagre como plataforma para o meu ministério, é com você, eu quero lidar com você. Mas também tem uma coisa importante, a mensagem não estava completa. Talvez Jesus fala, não fiquem espalhando nada, porque de repente, o testemunho desses homens sobre Jesus seria o quê? Jesus, aquele que faz milagres. Isso é maravilhoso, mas não é a mensagem completa. Jesus não é aquele apenas que faz milagres. A mensagem só seria completa depois do martírio, da morte e da ressurreição de Jesus. É por isso que apenas após ressurreto, momentos antes da ascensão, ele chega para os discípulos e ele diz o quê? Agora sim, vão por todo o mundo e preguem o evangelho. A quem? A todos. Eu acho de uma ironia sem par o fato de que parece que Jesus tem que lidar conosco de maneira inversa muitas vezes, porque quando ele manda nós ficarmos quietos, a gente quer falar tudo, e quando ele fala para todo mundo, a gente fica quieto. Ele mandou falar. Por que a gente fica quieto? Tudo que esse cara queria era falar, e é isso que é importante nós observarmos. E não perca isso de vista. É impossível você ter um encontro, é impossível você ser tocado, é impossível você ser curado por Jesus e não querer falar sobre Ele. É impossível. Assim, não é que é improvável, é impossível. É impossível você ser transformado, salvo, tocado, curado por Jesus e não querer falar sobre Ele o tempo todo. Ativismo? Religiosidade? Não. Amor é diferente. Não por obrigação, mas por um desejo genuíno.
Ele me transformou. Ele alcançou a minha vida. O que eu posso fazer? Eu preciso falar para todos quem Ele é e o que Ele faz. E o povo, versículo 37, ficava maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. O que isso tudo diz respeito a nós? Não apenas a esse homem, esse milagre e essa cura, mas o que a gente tem que trazer nos nossos corações como aplicação dessa mensagem? Nós poderíamos falar tantas coisas. Mas eu me lembro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos 3 a 6. Diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Seu Deus virá, com divina retribuição virá para salvá-los. Então abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Isaías 50, versículos 4 e 5 diz: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Eu creio que a nossa oração é simples. É nós nos colocarmos diante de Deus essa noite e pedirmos a Ele: Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor está dizendo. Senhor, permita-nos compreender a Tua voz. Dá-nos habilidade de falar, destrava a nossa língua, como diz a Tua palavra. E isso só pode vir, tal como esse homem, de um tempo a sós com Jesus. Todos os dias eu estou me encontrando, eu me encontro com alguém para um aconselhamento, para uma oração, e isso é parte daquilo que Deus me chamou para fazer. E é um privilégio poder ajudar outras pessoas a chegar mais perto de Jesus. Mas às vezes eu ouço uns depoimentos: eu estou desanimado, eu estou enfraquecido, e eu pergunto: como é que está a tua vida assim, devocional? Vida devocional? O que é isso? Aí eu falo: bom, nem preciso continuar. Sim, você tem lido a palavra? Não tenho muito esse hábito não sou muito de leitura. Essa eu gosto, não sou muito de leitura. E tua vida assim de oração, né? De se falar com Deus, de ouvir de Deus? Eu estou o dia inteiro assim, espírito de oração. Está orando o tempo todo? Estou. A gente engole, né? A gente, tá certo. E aí depois a gente se pergunta por que nós ficamos desanimados. Aí nós nos perguntamos por que algumas coisas nós não compreendemos, ou por que nós temos dificuldade em falar. O que nós precisamos é o que esse homem teve: um tempo a sós com Jesus, sem distração, ouvir dele, ouvir o que ele tem a ministrar nos nossos corações, sentir o seu toque, perceber que tudo que pode vir em nossas vidas tem que invariavelmente vir do alto. Porque Jesus não realizava milagres, meus irmãos, para demonstrar poder. Ele realizava milagres para demonstrar seu amor, para demonstrar sua compaixão. E como eu disse, nós somos milagres de Deus, de certa forma. E eu não sei como é que cada um chega aqui essa noite, como cada um vem na sua caminhada. De repente é a primeira vez que você vem aqui, de repente você está aqui tem 10 anos, desde o início da igreja. Ou de repente você caminha com Cristo antes inclusive dessa igreja existir, há 15, 20, 30 anos. Mas quem sabe, em vários aspectos, os nossos ouvidos ainda precisam ser abertos. Quem sabe tem coisas que nós ainda não compreendemos. Quem sabe nós ainda tenhamos dúvidas, dilemas, angústias. Quem sabe você chegou aqui detonado. E eu creio, eu realmente creio, eu me sinto privilegiado em fazer parte dessa igreja. Eu sou pastor, devia me sentir assim, né? Mas eu me sinto extremamente privilegiado, porque o que nós temos visto ao longo dos anos é uma vocação que Deus tem nos dado, e é uma vocação de cura.
E não é uma cura, não, no sentido de vem cá e vai ter a noite do milagre. Não. Uma cura que só Deus pode realizar, portanto é graça dele. Porque tem gente que chega aqui, e alguns de vocês chegaram aqui assim, literalmente detonados. E às vezes detonados, inclusive, pela religião. Cheio de medo, cheio de culpa, cheio de ideias pré-concebidas, cheio de, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? Será que Deus vai me castigar? Será que Deus vai me punir? Será que a minha tradição permite? Não tem nada que adoece mais do que opressão religiosa. Mas pela graça de Deus, meus irmãos, ao longo dos anos nós temos visto Deus usar essa comunidade, e quando eu digo essa comunidade, não é esse prédio, é esse povo, através da sua palavra, trazendo cura às pessoas. Eu brinco com alguns dos meus irmãos aqui, a nossa igreja tem uma outra vocação também, é uma igreja para quem não gosta de igreja. Estava falando com o Newton essa semana, né, Newton? Então assim, eu te dou essa dica até, se você tem alguém assim que odeia a igreja, que odeia a crente, que acha que pastor é tudo picareta, convida ele para vir aqui, porque eu não sei o que acontece, mas o cara gosta. Eu não sei se é porque a gente também não gosta de tudo isso. Mas aí o cara falou, opa, peraí, eu não gosto de igreja, mas esse negócio aí é diferente. Essa igreja aí é diferente. Deus quer nos curar. E Deus quer nos curar através de Jesus. E Deus quer nos curar, preste atenção nisso, porque é a última coisa que eu vou dizer. Deus quer nos curar através uns dos outros. Porque às vezes exige fé e exige esforço para pegar um irmão debilitado e levar para mais perto de Jesus. Qual é a importância de nós caminharmos em comunidade? Qual é a importância de nós caminharmos como igreja de Jesus Cristo? É porque aqui é o lugar onde nós ajudamos um ao outro. Porque não é se você vai se enfraquecer na caminhada, é quando você vai se enfraquecer na caminhada. Porque nós somos humanos. E às vezes você não está bem. É para isso que nós estamos aqui. É para enfrentar todo obstáculo, é para passar por cima de qualquer coisa, é para agir por meio da fé, porque nós entendemos que a resposta definitiva para cada um de nós é nos aproximarmos de Jesus Cristo. E às vezes nós sozinhos não conseguimos. E aí nós precisamos de 2, 3, 4, 5 irmãos que falam, ei, vamos até lá. Você fala, eu não consigo, eu estou fraco. Então tudo bem, a gente te carrega, porque nós estamos aqui para isso. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra a nossa boca, que o Senhor traga cura através das nossas vidas. Essa é a minha oração.